Olá, meu nome é Grace Higo e sou estudante de Português 107. Hoje estou entrevistando a professora Andrea de Castro Maloney. A professora é do Departamento de Espanhol e Português na Princeton e trabalhou antes de Rutgers. A professora Andrea atualmente ensina Português 109, Intermediate Portuguese for Spanish Speakers, e Português 199, Intensive Portuguese. Ela estuda o ensino da língua portuguesa para imigrantes e refugiados no Brasil. Ela também é enfermeira. Professora Andrea, obrigada por participar do nosso Sônia. Obrigada, muito prazer, Grace. Eu que estou feliz de poder participar. Vamos lá. Por que você se interessou pela imigração no Brasil? Então, Grace, todas as férias que eu ia para o Brasil durante o verão, eu comecei a ensinar português para um grupo de refugiados no Brasil. Né? Eles eram refugiados da África, tinha refugiado da Colômbia, tinha refugiado do Congo, né, da África. Então, todos os verões que eu ia para o Brasil, eu era voluntária nessa escola de português, né? E gostava muito de ensinar português para eles. E com o tempo eu fui me interessando, e aí eu acabei, estou fazendo um mestrado nessa área, né? Porque eu com os imigrantes, especialmente com os refugiados, eu geralmente aprendo mais do que eu ensino. Né? Esses alunos são os meus alunos, são os alunos que eu tive o ano passado inteiro. Então, todo sábado de manhã eu ia para São Paulo ensinar português para eles. Era um grupo grande de alunos. Muito legal. Você visitou um campo de refugiados no Brasil, perto da Venezuela. Conte um pouco mais sobre essa experiência e o que você aprendeu com as pessoas que estão lá. Claro. Por conta do meu mestrado, né, e que eu estudo refúgio, quando eu me dei conta, Grace, eu só estudava teoricamente. Chegou uma hora que eu senti necessidade de ir até Roraima, que é um estado brasileiro lá no Amazonas, no norte do país, que faz divisa com a Venezuela. E é por onde os refugiados venezuelanos chegam no Brasil, é por onde eles atravessam a fronteira. Então, eu me dei conta que eu precisava conhecer essas pessoas. Eu queria conversar com eles, saber o motivo deles estarem se refugiando, né? E aí eu descobri nessa viagem, conversando com eles, que refugiado, Grace, é sempre no plural, é sempre refugiados. Porque esses refugiados que eu conheci, refugiados venezuelanos que eu conheci em Roraima, né, em Pacaraima ou em Boa Vista, eram refugiados muito diferentes dos refugiados que eu dava aula em São Paulo. Os alunos que eu dava em São Paulo já tinham ido para São Paulo, já estavam de alguma forma inseridos no mercado de trabalho. Esses em Roraima tinham acabado de chegar no nosso país, então eles não tinham nada de português, muitas vezes muito empobrecidos, né? Então, então refugiado é sempre no plural. Um não é igual ao outro, eu não posso generalizar. Esse foi o meu grande aprendizado, né? Que cada um tem uma história diferente para contar. Professora, por que essas pessoas decidem ir ao Brasil e não para outros países que falam espanhol? Ótima pergunta essa. Porque, Grace, o Brasil, por incrível que pareça, mesmo num país como nós estamos vivendo agora no Brasil, com um governo super conservador, ultraconservador, né? O Brasil tem uma lei para acolhimento de refugiados muito boa, muito generosa, né? Então, politicamente, o Brasil tem leis muito modernas para o refúgio. Então, todo lugar, todo refugiado de qualquer lugar do mundo, quando quer vir para o Brasil, por lei, acolhe esse refugiado. Se o refugiado
fala, né? Olha, eu sou refugiado porque eu tive perseguição de religião, ou violência, ou não tinha condições de viver porque não tinha comida no meu país. Então, perseguidos de religião, políticos, ou de direitos humanos mesmo, né? De escolha sexual. Então, o Brasil, ele tem essa lei de acolher. Então, o refugiado já ganha um status de refugiado quando chega no Brasil. E o que quer dizer isso? Ele pode trabalhar, ele pode ter acesso ao sistema de saúde gratuito no Brasil, os filhos podem ir para a escola pública no Brasil. Então, o refugiado chega no Brasil porque ele é acolhido legalmente, diferente de refugiados que vão, por exemplo, para o Chile, ou para a Colômbia, ou para a Argentina, que não tem essa lei de acolhimento. Muitas vezes eles entram como ilegais. Então, no Brasil, não, eles já entram com status legal. Então, a língua portuguesa passa a ficar em segundo plano, porque claro que seria melhor eles irem para um país que falasse espanhol, na Venezuela, né? Mas eles não entram com esse status tão interessante para eles, que dá muitos direitos, né? Então eles também estão atrás de direitos, não só de um refúgio qualquer, né? Sim, sim. Como os brasileiros recebem os imigrantes e refugiados? Existe preconceito? Sim, existe. É super interessante. E eu aprendi isso também indo para quando eu fui para Pacaraima e quando eu fui para Bora Boa Vista, lá em Roraima, né? Em Pacaraima, Grace, que é a cidade que faz divisa mesmo com a Venezuela, né? Com Santa Helena Uribe. Santa Helena Uribe, que é a cidade que faz fronteira com o Brasil. No Brasil, a gente teve muitos casos, 3 ou 4, de assassinatos de venezuelanos por brasileiros. Porque, infelizmente, o brasileiro não é todo brasileiro, nunca a gente pode generalizar, tá? Isso é uma coisa que é super importante, a gente nunca pode generalizar. Mas ocorreram casos importantes de xenofobia no Brasil, de assassinato de pessoas venezuelanas no Brasil. Porque muitos brasileiros têm medo de que eles vão tirar o trabalho, então eles agem com violência, né? Mas é uma ignorância, porque tem trabalho para todo mundo, ou no caso, no Brasil, atualmente não tem trabalho para ninguém, né? Nem para refugiado e nem para brasileiro. Mas sim, tem muita xenofobia, pelo que os meus alunos contam, pelo que eu vi, nesses países de divisa. Manaus, muita xenofobia, Boa Vista, muita xenofobia, porque aí chega muito refugiado numa cidade pequena. Em São Paulo, como os refugiados já estão mais espalhados, porque é uma cidade grande, os casos são menos graves, mas mesmo assim há. Porque xenofobia, ela não é só matar, né? Ela é uma negação de trabalho, é você tirar sarro do português do outro, né? Ela se expressa de várias maneiras. Qual é a diferença entre ensinar refugiado, imigrante e os alunos do Princeton? Olha, a gente não pode esquecer que o refugiado, muitas vezes, ele chega no Brasil já com uma série de traumas, né? Porque muitas vezes, Grace, eles vêm da Venezuela caminhando, andam dias caminhando, e nesse processo eles vão deixando as coisas deles para trás, vão deixando as pessoas que eles gostam para trás, vão deixando a vida que eles construíram para trás. Muitos deles deixam a profissão para trás, né? Então, essa trajetória de deixar um país, ela pode ser muito traumática. Então, quando a gente entra numa sala de aula que tem muitas pessoas que viveram já com uma perda muito grande, eles estão com muita vontade de aprender. Eles têm uma vontade de aprender louca, porque eles querem se inserir no país que eles estão. Só que a gente não pode esquecer também que eles têm que trabalhar. Então, eles são alunos que não, como Princeton, se Princeton eu peço para o aluno de Princeton fazer 10 páginas de lição, vocês fazem. Eles não conseguem, porque eles têm que trabalhar, eles têm filhos, eles têm uma série eles têm uma vida de adulto, então é uma vida muito
muito atarefada e muito difícil, porque eles também estão conquistando um lugar novo para viver. Mas, por outro lado, é muito lindo quando eles aprendem, porque você vê que tem muito esforço, né? Então, por isso que eu falo que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque a troca é muito intensa de gratidão, sabe? Eles são muito gratos e eu também. Mas Princeton é uma delícia ensinar, porque os alunos, a gente também não pode esquecer que em Princeton, nas classes de português, a gente tem muito aluno imigrante ou filhos de imigrante, que também tem uma história interessante para contar, muitas vezes histórias difíceis, né? Muitos alunos DACA, a gente tem aluno DACA, então, nesse sentido, tem muita semelhança, né? E é sempre bom ensinar. Para quem quer aprender, é muito bom ser professora. Obrigada. Professora, a senhora se graduou em enfermagem. Por que se tornou professora? Pois é, olha essa foto da minha formatura, como eu era jovem, né? Pele bonita, né? Pois é, essa pergunta é boa. Eu não sei te responder, porque que eu mudei de enfermagem para professora. Não sei a resposta. Mas uma coisa que eu posso falar, Grace, é que tanto ensinar como ser enfermeira, nas duas profissões, a gente está cuidando do outro. Quando eu sou enfermeira, quando eu ajo como enfermeira, quando eu estou atuando como enfermeira, eu estou cuidando muito do outro. Mas na sala de aula como professora, eu também estou cuidando do outro. Eu quero que o outro aprenda bem, eu quero que o outro se sinta bem na minha aula, que o outro conheça os amigos da sala de aula, que a gente tenha um ambiente interessante e gostoso e amigo de aula, né? Mas como enfermeira, mas a diferença, eu acho que quando a gente é enfermeira, tá ali na lida, não tem tempo para riso. A gente é um trabalho muito estressante. Então eu estou sempre muito atenta, muito preocupada. Agora na sala de aula é um espaço que eu dou muita risada também. Eu me divirto muito. É um espaço que eu consigo escutar vocês. Quando como enfermeira, às vezes eu não consigo escutar o paciente porque é tão sério o problema que eu tenho que estar atenta em outras coisas. Então, a sala de aula é um espaço mais poroso, né, para troca, né, menos hierárquico, porque no espaço de enfermagem, paciente, o paciente sempre está numa situação hierarquicamente menor que o do profissional de saúde. E como professora, eu me sinto muito perto de vocês, muito próximo, porque vocês também têm muita coisa legal para trazer para a aula. Não é só eu que tenho para vocês, né? Sim, sim. Existem semelhanças entre ser enfermeira e professora? Então, eu acho que tem essa questão do cuidar, né? A gente, quando eu me dou conta, Grace, na sala de aula, eu me sinto super mãe, eu fico até envergonhada. Olha essa foto com uma amigona minha. Essa foto, Grace, foi na minha formatura, quando acabou, na minha festa de graduação, quando a gente recebe o diploma e tal. Ai, foi tão. Sinto maior saudades. Mas então, a pergunta assim, se tem diferença, né, entre ser professora e enfermeira. Eu acho que é isso, é a diferença. Talvez tenha uma diferença importante da responsabilidade. Quando a gente está numa situação de risco para um paciente, uma questão de vida ou morte, ser enfermeira é muito mais importante do que ser professora, porque eu, como professora, eu nunca vou estar numa situação de vida ou morte com vocês, né? Então, e também, mas como professora, eu tenho mais oportunidade de conhecer vocês, saber quem vocês são, a família, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. A gente tem 4 meses de convivência. Então, é um espaço também que a gente se conhece mais, diferente de um hospital, né? De como enfermeira. Qual trabalho é mais divertido, enfermeira ou professora? Professora by far, com certeza, é muito divertido. Os alunos são muito engraçados, a gente se diverte muito, porque imagina, eu fico ensinando presente, passado, futuro, subjuntivo. É difícil, tem hora que a gente tem que dar risada, né? Porque tem coisa que é muito complicada de aprender, né? Qual é a sua aula favorita para ensinar? Como é que é? Pergunta de novo, por favor. Qual é sua aula favorita para ensinar? Sabe qual que eu gosto mais? Hoje eu ensinei, inclusive, essa aula. É aula sobre o corpo humano. Na verdade, não é porque é o corpo humano. É que na aula eu discuto, a gente conversa muito com os alunos sobre o Zika, né? Foi uma doença que afetou muito as mulheres no Brasil,
mas afetou também outros lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, e é uma doença que quando as mulheres grávidas pegam, os filhos nascem com um defeito muito sério, que é a microencefalia. Então, essas crianças vão ser dependentes da família para o resto da vida, né? Então, é uma aula que eu discuto sobre aborto, sobre direitos femininos, sobre a política, sobre a política do corpo da mulher. Então, é uma aula que eu gosto muito, porque eu politizo um pouco o corpo humano, né? E aí eu posso também ouvir dos alunos as experiências as políticas femininas no mundo, né? Já que eu tenho aluno de um montão de lugar do mundo. É uma aula que eu gosto de dar. É uma aula que mistura um pouco professora e enfermeira, né? Você tem conselho para alguém que está aprendendo uma nova língua? Eu tenho porque depois que eu virei professora, Grace, eu descobri que estudar faz muita diferença. Eu era uma aluna que não era muito estudiosa, não. Eu fui virar uma aluna muito estudiosa na universidade, mas na high school eu não era estudiosa. Então agora eu vejo que o aluno que estuda, ele está sempre na frente. Tá? Então, não adianta você ser super inteligente se você não estuda, você vai ficando para trás. Então, aprender uma nova língua é importante a gente estudar também. Estudar, ir às aulas, falar o mais que pode, não ter vergonha. Eu acho que o grande conselho além de estudar é não ter vergonha. Porque se vocês não falam, a gente não pode corrigir vocês, a gente não pode ajudar vocês. Então, não pode ter vergonha. Tem que falar, tem que errar, e de tanto errar, a gente começa a acertar. É importante não ter vergonha, é importante estar relaxado. Como o ensino de português mudou por causa do coronavírus? Eu acho que nosso grande desafio foi essas aulas online, né, as aulas virtuais, né? Eu acho que acho que isso foi um ponto importante, que vocês tiveram que se adequar, nós, professores, também tivemos. Eu sempre brinco na aula, falo, olha, o desafio é para vocês, mas para os professores também. Nós também tivemos que aprender a ensinar pela tela, pela telinha, né? A gente perde o corpo fala muito na sala de aula, né, Grace? E quando a gente não tem o corpo para falar, é menos canal de comunicação que se estabelece, né? Eu sinto, acho que tem isso, a questão de ser na tela, mas, ao mesmo tempo, a gente acha outras saídas, né? A gente vai se reconhecendo através da tela. E uma coisa legal também, eu acho que com o coronavírus, o fato da gente estar passando por essa fase tão complicada, traz muito elemento para discussão na sala de aula. Então, isso é muito rico também, né? Nós estamos passando por uma experiência inédita na vida, e isso é muito rico para ser discutido, né? Eu acho isso super importante, né? Obrigada por esta entrevista. Estou muito feliz com a nossa conversa. Obrigada a você, que bom te conhecer, e tomara que um dia você seja minha aluna, né? Muito obrigada, Grace. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Eu conversei com a professora Andrea de Castro Meloni, aqui da Universidade de Princeton. Ela é do Departamento de Português e Espanhol. No próximo Perspectivas de Lusofonia, a minha colega Madison Mellinger vai entrevistar a professora de História Isadora Mota. Não perca! Tchau!